Esse casal de dálmatas tem a sua vida virada de cabeça para baixo, quando uma extravagante empresária sequestra seus 15 filhotes para transformá-los em um casaco de pele. E eles terão que fazer de tudo para encontrar os seus filhotes perdidos. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar 101 Dálmatas, um filme de comédia e aventura lançado em 1996. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos em Londres, vendo a vida pacata de Pongo, um dálmata bem inteligente que ajudava o seu dono Roger a cuidar da casa, ligando o computador, pegando o leite do lado de fora e até ligando a máquina de café. E aí o cão vai até o cara para acordá-lo de forma carinhosa, mas só com um latido mesmo para ele dar sinal de vida. Então o cara vai passear com seu cachorro em um parque e lê um jornal para passar o tempo. Enquanto isso, Pongo interagia e conversava com vários outros cachorros que passeavam pelo parque. Nessa hora, o Roger conta ao amigo sobre o seu medo de não se sair bem no trabalho, já que ele era um designer de jogos e ainda não tinha fechado negócio com nenhum dos seus projetos. E então o cara parte para uma reunião que teria com o beta tester da empresa. E esse profissional era o Herbert, um garoto de 10 anos que zera o game em poucos minutos. O problema é que ele não vê futuro na obra, já que o vilão era um completo bocó, explicando que o inimigo deveria ativar o desejo do jogador de aniquilá-lo rapidamente. Não tão longe dali, Roger nem imaginava que a designer de moda, Anita, também vivia ao lado da sua dálmata Perdita, que fica bem abalada ao ver um noticiário falando sobre um tigre branco siberiano, que foi finalizado e esfolado num zoológico local. Depois dessa notícia triste, a moça se adianta até o trabalho, onde é chamada por sua chefe, Cruella de Vil, e a ricaça brilha os olhos quando vê um desenho que Anita fez usando uma estampa de dálmata, mostrando uma estranha obsessão que tinha por peles e animais. Tentando se aproximar da funcionária, Cruella se decepciona ao saber da vontade que Anita tinha em casar e ter filhos, até porque isso a deixaria de licença, e longe dos olhares psicóticos da empresária. E aí ela manda um empregado lhe entregar o desenho da mulher para fazer alguns ajustes, criando um casaco bem longo com manchas de dálmata, insinuando que ela iria vestir a pele da Perdita para isso. Saindo do trabalho, Anita anda no parque com Perdita, que acaba sendo vista pelo Pongo. E quando Roger se prepara para ir embora, o cachorro não perde tempo em correr atrás da Crush, arrastando o coitado do Roger de bicicleta por uma multidão e vários carros, até que o cara bate sendo lançado direto num lago. Depois disso, o homem anda com a bike toda destruída atrás do amigo, vendo a Anita brincando com a sua cachorra. E achando que na verdade aquele era o Pongo, ele se esconde para pegá-lo de bobeira e colocar a coleira. O problema é que aquela era a Perdita, deixando a Anita furiosa a ponto de usar a sua bolsa para acertar o Roger. E aí o cara percebe o engano que cometeu e pega o seu cachorro irritado com a situação. E então ele sai de lá todo envergonhado, dando uma bronca no bicho. Só que enquanto saía da praça, Roger percebe que Anita vinha pela mesma direção e tenta despistá-la depois do vexame que ele passou. Só que dessa vez era a Perdita que estava atrás do Pongo, o buscando a todo custo no meio de todos. E aí a Perdita acha o Pongo indo embora e parte igual um jato em direção a ele, fazendo a Anita se descontrolar com medo de acertar as pessoas. E ela acaba sofrendo o mesmo acidente que o Roger, caindo no lago. Com tudo o que aconteceu, os dois vão pra casa do Roger se aquecer e percebem o amor que seus cães sentiam um pelo outro. Só que isso deixa eles num impasse, já que a Anita logo teria que ir pra casa. E aí o cara oferece uma xícara de chá, embolando as palavras com casamento. Nesse mal entendido, parece que o amor dos animais acaba influenciando os humanos a se aproximarem mais. E é assim que eles se apaixonam junto com seus companheiros. E não demoram muito para se casarem na frente de várias pessoas e cães da cidade. Ok galera, eu nunca vi duas pessoas se conhecerem não amanhã e se casarem no dia seguinte. Mas o Roger e a Anita parecem estar bem ligados um ao outro, então talvez isso dê certo. Nesse caso, uma relação que com certeza vai dar certo é desses dálmatas, já que pelo visto eles foram feitos um para o outro. A questão aqui é como essa mulher não percebe a maldade nas pessoas ao seu redor. Ainda mais a Cruella, que ela sabe que trata todos como um lixo, e ainda revelou a sua obsessão por peles de animais bem na sua frente, o que já deveria ter sido bastante para que ela nem sequer mencionasse a existência da Perdita. Mas voltando ao filme, vemos a dupla Jasper e Horácio indo se encontrar com um peleiro contratado pela Cruella. Então o cara avisa sobre uma deformidade que o maluco tinha, e não podiam falar sobre isso. Só que quando eles são atendidos pelo homem, é isso mesmo que o gorducho faz, deixando o cara uma fera. Ainda assim, os dois recebem a encomenda feita pela chefe e vão até a mansão dela para entregá-la. E logo ao chegar, a mulher já começa a ser ríspida com todos a ponto de fazer o mordomo tremer na base. Então Jasper mostra o que Cruella tanto esperava: a pele do tigre branco siberiano que foi finalizado sob as suas ordens. Nesse meio tempo, voltamos para o Roger, que programava o seu jogo adicionando um novo vilão que criou. E aí ele mostra ao Pongo acreditando que seu amigo ficaria muito assustado. Só que o doguinho apenas boceja de tanto tédio. Já na sala de estar, Anita recebe a sua antiga babá Nana para cuidar da casa e dos cachorros. E aí a velha percebe a forma como Perdita indicava uma possível gravidez, ficando surpresa ao ver o mesmo comportamento na moça, que só de pensar em ter filhos acaba desmaiando. Sendo assim, os casais vão atrás de ajuda para saber se as notícias eram verdadeiras. E enquanto Roger e Anita esperavam um bebê, Pongo e Perdita também tinham filhotes a caminho. Só que na volta para casa, a felicidade não dura muito, quando os dois veem o carro de Cruella na porta. E aí eles mal chegam e Roger já vê a pessoa horrenda que Cruella era, já que ela o ridiculariza e ainda sente pena de Anita, ao descobrir que
que ela estava grávida, o que muda no momento em que o homem conta sobre os filhotes que seus cães teriam, fazendo a doida desejar a morte de um deles para poder usar a sua pele. E então um tempo se passa, até que Perdita dá à luz a 15 filhotes. Porém, Nana mostra que um havia falecido, deixando o Pongo bem triste com o que vê. Só que o Roger não aceita esse destino e começa a fazer massagens, trazendo o pequeno de volta à vida, deixando a família toda aliviada. O problema é que Horácio estava espionando tudo e corre até o parceiro para eles contarem a Cruella. E aí a maluca chega lá ansiosa para ver os filhotes, mas fica enojada vendo que nenhum deles tinha manchas, no que Anitta explica que elas surgiriam conforme os animais crescessem. Nisso, a Cruella propõe comprá-los e levá-los com ela, mas o Roger é firme ao recusar, o que faz a Cruella entrar num estado de fúria, quando até mesmo a Anitta se nega a vendê-los. Então essa mulher amargurada demite a designer e sai de lá gritando e batendo em todo mundo. No dia seguinte, os animais assistiam TV quando Ana chega com alguns presentes para eles, umas novas coleiras com seus nomes escritos, de acordo com cada característica marcante, incluindo o Chua, que nunca acertava o lugar certo de urinar. E então, os dois resolvem dar um rolê com o Pongo e a Perdita, sem imaginar que os capangas de Cruella estavam à espreita. E aí os patetas se preparam para prosseguir com o plano, mas acabam colocando a mesma máscara juntos, indo logo em seguida chamar a atenção de Nana até a porta. E quando a velhinha percebe a ameaça, Jasper impede que ela fechasse a porta, e a dupla avança contra a senhorinha indefesa, ou nem tão indefesa assim, já que ela dá um murro na cara do Horácio, obrigando o parceiro dele a segurá-la, prendendo a mulher no quarto dos fundos. Desse jeito, eles acessam a cozinha onde ficava o berço dos filhotes, e um dos pequenos até tenta resistir, mas Jasper consegue pegar cada um deles e enfiá-los num saco. Porém, ao deixar o local, a dupla é descoberta por um bulldog, que acaba com o seu disfarce, fazendo até mesmo o Horácio perceber que os animais não eram burros como ele. Com os latidos do bulldog ecoando pela cidade, os dálmatas descobrem o que aconteceu e correm desesperados para casa. E ao chegarem, Perdita vê que seus filhotes sumiram e entra em uma tristeza profunda ao lado do Pongo, obrigando os humanos a deixarem todo esse caso nas mãos dos policiais. Dessa forma, o cão sobe no parapeito do segundo andar e berra aos 7 ventos sobre o sequestro dos seus filhotes, o que faz com que os cachorros de toda a região se juntassem para encontrar os pequenos e até se unem aos animais selvagens das áreas rurais que se compadecem com o pai. Então, galera, é bom ver que os animais entendem o que significa a união faz a força, já que se unindo a animais selvagens, eles possuem ainda mais chances de encontrar os filhotes, principalmente com o faro, a visão e as habilidades de caça que cada um deles possui. O bom é que o Jasper, mesmo sendo o líder da dupla, não parece ser tão inteligente quanto aparenta, enquanto o Horácio nem se fala. Esse aí seria feito de capacho pelo próprio Capacho se bobeara. Então não vai ser difícil para os animais darem uma lição nessa dupla de incompetentes. Mas voltando ao filme, os criminosos informam Cruella de que a missão foi um sucesso e ficam ansiosos pela recompensa que receberiam. Só que no caminho eles são vistos por um terrier, que ouve os filhotes e entende o que está acontecendo, partindo atrás do caminhão o mais rápido que conseguia e vendo a dupla entrar numa mansão abandonada. É aí que ele ouve os latidos de cachorros de todos os cantos, que o levam até uma fazenda, onde ele encontra vários aliados. E lá o terrier usa um saco de feno para dizer que 2 malucos tomaram os filhotes e os prenderam dentro de um casarão, indignando os animais que aceitam se unir para ajudar no resgate dos pobres coitados. Assim, no dia seguinte, uma Border Collie vai até a casa dos dálmatas e conta sobre as descobertas que fizeram, fazendo com que Pongo e Perdita resolvessem ir até a tal fazenda para se reunir com o grupo, encontrando no meio do caminho um boxer à sua espera, que conta exatamente para onde eles deveriam correr. Atravessando a neve, o casal de dálmatas chega até uma cerca elétrica, onde um pássaro alerta sobre o perigo de tocarem nos arames. Então ele mostra um caminho mais seguro que tinha ali do lado, para assim os dois continuarem com a sua missão. De volta ao herdeiro e terrier, ele se esgueira pela entrada da mansão, conseguindo escalar o muro da propriedade até o telhado. E aí o cão desliza pelo gelo, acordando o Horácio e o Jasper, que por sorte ignoram o barulho para ficar discutindo. E aí ele chega até uma porta e acessa o interior do casarão. Com isso, o cachorro segue o caminho até uma abertura bloqueada, recebendo a ajuda de um camundongo que aponta para um duto que dava para outro lado. E lá dentro, o peludo se surpreende ao encontrar os filhotes, vendo que agora se tratavam de 99 dálmatas, mostrando que os 15 não foram os primeiros a serem sequestrados pela Cruella. Do lado de fora, um bobtail adentra a área com alguns animais para sabotarem o carro dos criminosos. E enquanto um guaxinim colocava uma bolota no escape do carro, um roedor danificava os cabos de ar. E um pica-pau chama a atenção deles pro lado de fora, dando um tempo pro terrier levar os filhotes pelo duto, sem perceber que o sortudo estava dormindo ficando para trás. Só que no meio da correria, o Chua prefere parar para dar um mijão na cara da vilã numa revista, ficando de frente com a dupla de abestados, que vem um animal fugindo e ainda escorregam em sua urina tentando pegá-lo, ajudando o terrier a levar os pequenos até uma calha, onde eles descem sendo acolhidos pelo bobtail. Porém, o Chua ainda estava na casa, e é encontrado pelo Jasper, que parte para pegá-lo, pisando no chão quebrado e caindo em cima de uma mesa de bilhar. Mas o impacto faz uma cabeça de touro empalhado cair, dando um beijão no bandido que fica preso. Nisso, o cãozinho tenta se esconder de Horácio, mas ele o encontra, obrigando o filhote a passar por um caminho escorregadio. E na hora que o gorducho vai atrás dele, o cara derrapa dali até o parapeito do andar, caindo num lago congelado e entrando numa fria, já que ele
vira um picolé sem nem conseguir se mexer mais. Dessa forma, o Shua é encontrado pelo Airedale Terrier, e os dois vão até o telhado, onde ele desce até o Bobtail, permitindo que fugissem rumo à liberdade. Em paralelo, Roger buscava respostas para tudo aquilo, tendo em mente uma suspeita bem provável, fazendo a Anita se lembrar do desenho que fez, e que atraiu tanto os olhares de Cruella. É aí que a mulher finalmente percebe que a vila tinha orquestrado o sequestro para usar as peles dos animais em suas roupas. E então a família comunica à polícia sobre as suas suspeitas, com medo dos animais serem finalizados. E isso é confirmado com uma rápida busca na mansão, onde os oficiais acham a pele do tigre siberiano, começando uma operação para impedi-la e acharem os filhotes antes dela. É nesse momento que vemos Cruella chegando à mansão e descobrindo que os idiotas que contratou perderam todos os doguinhos. Então a mulher sai de lá furiosa, sem nem ver que um gambá havia entrado no seu carro, tomando o lugar da sua bolsa, que era feita com pele do mesmo animal. Durante a sua caça pelos pequenos, a maluca chega perto de encontrá-los, mas é despistada pelo cão pastor, já que eles estavam sendo escondidos pelas ovelhas, fazendo o plano do Bobtail ser bem sucedido. E agora todos vão para a fazenda se abrigar. Já os humanos patetas foram deixados com a sua lata velha, que nem liga direito, gerando uma discussão entre eles, com direito ao Horácio se irritando com o comparsa por receber a culpa por tudo. E quando o gorducho vai dar uma olhada no escape, Jasper acelera fazendo o comparsa receber um presente do Guaxinim. E após atravessarem aquele frio de quebrar o queixo, Horácio reclama que estava congelando e queria ligar o ar quente. Mas o Jasper recusa, já que ele não queria arriscar perder o carro depois das trolladas que sofreram dos animais. Só que isso irrita o gorducho, que liga mesmo assim, causando um incêndio que nenhum deles esperava. Por isso, a dupla abandona o veículo e segue a pé vendo uma trilha de pegadas de cachorro. E checando a cerca elétrica, os dois têm uma ideia de jirico de usar troncos para passarem por outro lado. Mas ao tentarem, eles escorregam caindo bem no arame de alta voltagem, que os lança para longe. Enquanto isso, na mansão abandonada, o peleiro chega para realizar o seu trabalho, mas avista somente o sortudo no lugar. Então ele avança em direção ao filhote, que nem tinha para onde correr. E digamos que ele faz valer o seu nome, quando o Terrier aparece para salvá-lo, dando um bote no traseiro do criminoso. Nesse meio tempo, Pongo e Perdita chegam até a fazenda, onde enfim se reencontram com os seus filhotes. O problema é que Cruella seguiu os rastros deles até ali, os obrigando a se esconderem com medo de serem pegos. Mas o plano dela não seria tão fácil, e um corvo faz questão de mostrar isso ao roubar o seu chapéu para irritá-la. Mesmo assim, a vilã ignora os sinais de perigo e tenta fuxicar os animais do celeiro, levando um coice de cavalo nas fuças para ficar esperta. Só que isso não seria o suficiente para impedi-la de se reerguer e continuar atrás dos bichos. Seguindo a sua intuição até o interior do local, Cruella vê um monte de feno onde um dos filhotes se escondia, e por sorte ela não acerta o doguinho com um garfo, perdendo a sua vítima de vista. E nessa hora, a mulher ouve um grunhido avistando um rabo branco num monte de feno, e ao pegá-lo ela é enganada, já que aquele era um porco, e o Pongo ativa uma armadilha fazendo com que ela fosse esmagada por ele, o que dá tempo dos dálmatas fugirem para bem longe dali. E Cruella tenta persegui-los, mas ela é distraída por um guaxinim usando seu chapéu, caindo em mais uma armadilha, e indo parar num tanque de melado, saindo de lá parecendo um cocô gigante, e ainda caindo no feno que gruda em seu corpo. Mas a vilã não aceita perder para um bando de animais, e canta a vitória sem ter ganhado nenhuma partida. E então o cavalo perde a paciência, e lança a maluca que cai no esterco dos porcos. Então ela é encontrada logo em seguida pelos policiais, que a trancam junto com os seus subordinados. E só nessa hora que a sem noção percebe que a sua bolsa era um gambá, e recebe aquilo que de fato merecia. Assim, além do horizonte, todos os filhotes surgem acompanhados do seu pai e sua mãe, sendo encontrados pela polícia, que ainda recupera o sortudo após ele ser escoltado de segurança pelo Terrier. Com isso, todos os animais são levados de volta aos humanos, que comemoram seu retorno, ficando alarmados ao verem que agora, em vez de 17, eles tinham 101 dálmatas lhe esperando. Porém, um oficial explica que apenas 15 dos filhotes tinham identificação, e que caso os outros 84 não fossem adotados, eles iriam para a carrocinha. Sendo assim, todos tentam convencer a Anita a aceitar os pequenos em seu novo lar. E vendo a forma como a Perdita pedia por aquilo, a mulher resolve ceder e adotar todos os doguinhos. Depois de tudo que aconteceu, Roger toma o caso da Cruella como inspiração para criar a vilã do seu novo jogo, o que acaba sendo um sucesso na opinião do jovem Herbert, que se anima bastante com o projeto, fazendo com que o cara feche um acordo milionário com a empresa. E no fim, o casal se muda para uma casa ainda maior do que antes, com espaço suficiente para viverem uma vida pacata em meio à natureza, e ao lado da sua enorme matilha de 101 dálmatas. Fala galera, vocês já pensaram como seria ter tantos animais de estimação assim? Me contem nos comentários. E caso vocês queiram assistir mais vídeos como esse, é só clicar nesses dois que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.